Olá, meu nome é Pamela Condes e vim apresentar o trabalho Cálculo do Frax das participantes de estudo sobre o efeito do exercício isométrico de alta intensidade sobre o esqueleto 60+, de autoria minha, de Thaís Sagawa e Luciane Capello. Introduzindo brevemente a osteoporose, ela é uma doença silenciosa, que não causa dor, e o primeiro sinal da doença é geralmente a ocorrência da primeira fratura. Ela é caracterizada pela baixa densidade mineral óssea, e apesar da massa óssea em si apesar da perda da massa óssea em si, isso é natural e começar a ocorrer naturalmente entre os 20 e 40 anos, que é quando o pico dessa massa óssea é atingido, ao longo dos anos, essa perda pode levar a um quadro de fragilidade. Então, apesar de, em geral, ela ser identificada na velhice, acredita-se que a prevenção da osteoporose se inicia ainda na infância, ao se promover o acúmulo da massa, como, por exemplo, exercício físico. Um fator de risco importante é a pós-menopausa, que é quando acontece o declínio acelerado da massa óssea pela queda dos níveis de estrogênio, levando a um risco de fratura elevado. Além de outros fatores de risco que podem aumentar a taxa da perda de massa óssea, que são fatores genéticos, uso prolongado de glicocorticoides, sedentarismo, composição corpórea, tabagismo e etilismo, além de algumas comorbidades como a diabetes. Então, em um contexto de baixo pico de massa óssea e ainda a perda, ainda alta taxa de perda em consequência desses diversos fatores de risco, a pessoa pode apresentar baixa densidade mineral óssea, levando então, tendo como consequência a ocorrência de fraturas, principalmente numa pessoa que já com fragilidade. Em um trabalho anterior do grupo, mulheres em pós-menopausa e com esqueleto saudável ou em osteopenia foram submetidas a exercícios osteoanabólicos uma vez por semana por 24 semanas, 6 meses. Então foram 4 grupos. Um deles fez exercícios isométricos de força máxima no aparelho Biodensity, aqui na imagem B. Outro grupo fez exercícios isométricos em plataforma vibratória, ou Power Plate, aqui no A. Além de um grupo que fez exercícios com associação de ambos os equipamentos, e um grupo controle que não realizou os exercícios. Os protocolos resultaram em melhora da força máxima e das atividades de vida diária, e foram identificadas alterações na arquitetura óssea, porém não houve melhora da densidade óssea. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar o impacto desses protocolos de exercícios sobre o risco de fratura das participantes, usando a ferramenta FRAX. Para o cálculo desse risco, as informações de saúde DMO das participantes que foram coletadas no trabalho anterior foram inseridas no instrumento de cálculo do FRAX, aqui, né? Aqui tem um print da tela, um instrumento de cálculo online, usando um modelo para a população brasileira. Como vocês podem ver, são 12 dados que a gente coloca para o cálculo, e 7 deles são questões de sim ou não. Nós não tínhamos o histórico familiar das participantes, então, para todas elas foi assinalado não. Alguns dados foram extraídos de informações coletadas de forma indireta, então, como o uso de glicocorticoides, a diabetes foi identificada pelo uso de medicamentos específicos, e o ajuste para diabetes foi assinalando a opção artrite reumatoide, de acordo com a literatura, que não tem uma opção específica para diabetes, apesar de uma relação já bem documentada, e a menopausa precoce, que foi calculada de acordo com a informação que as participantes deram de tempo em menopausa. E daí, para ela, foi assinalada a osteoporose secundária, caso fosse o caso. Então, após 9 exclusões, o Frax foi calculado para 22 participantes no total. A ferramenta retorna informações de IMC, o T-score, que indica se a participante tem esqueleto saudável, osteopenia ou osteoporose, e o risco de fratura nos próximos 10 anos, que é a probabilidade de que se ocorra uma fratura osteoporótica maior, como de ossos longos, por exemplo, ou uma fratura de quadril, que é muito associada com risco aumentado de morte, principalmente no pós-operatório. A análise estatística foi feito o teste T, pareado, e a nova com o software GraphPad. Então, aqui temos os resultados de densidade mineral óssea, o T-score, que representa essa DMO em comparação com uma população de mesmo sexo e idade, e o MC. Para essas 3 informações, apesar de vermos que individualmente algumas participantes tiveram uma variação notória entre o início e o fim dos protocolos, em comparação a nível de grupo, a variação não foi significativa estatisticamente, considerando P menor que 5%.
E para os riscos de fratura, nós temos um comportamento semelhante. Em média, as diferenças nos riscos de fratura, tanto maior quanto de quadril, não foram significativas estatisticamente, apesar de alguns casos ter uma variação notória. Como não houve, como não houve nem piora nem melhora da DMO e nem dos riscos de fratura, estatisticamente, os protocolos de exercícios propostos não se mostraram eficientes para alterar esses parâmetros, apesar das alterações de outros parâmetros terem sugerido uma ação positiva e que precisaria ser melhor investigada e otimizada individualmente para esses participantes. E ainda, o Frax é baseado em estudos epidemiológicos de osteoporose, baseado na incidência de fratura e na incidência de morte de uma população, em uma população. Então, de forma geral, tem uma incerteza na literatura sobre a sensibilidade do Frax como uma ferramenta para monitoramento de uma evolução de quadro clínico após uma intervenção, principalmente a curto prazo, que foi o nosso caso. Vale também mencionar uma outra limitação do Frax, que é não computar outros fatores de risco para osteoporose e, consequentemente, de fratura, como o sedentarismo, a qualidade nutricional, uso de outros medicamentos que têm sido associados com a incidência, e, em particular, a etnia, que é considerada, no site do Frax, ela é considerada no modelo para apenas 3 países, que são os que têm estudos epidemiológicos que sustentam que o cálculo seja contabilizando a etnia. Então, por fim, podemos concluir que não houve melhora nem piora significativa dos riscos de fratura entre os grupos e que, apesar dos protocolos não terem alterado o Frax ou a DMO, a alteração ou a ação positiva em outros parâmetros sugere que os protocolos precisam ser melhor investigados e otimizados para participantes. Obrigada.